Olá, pessoal do primeiro ano F, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa próxima aula, que é a sequência 3 do Aprender Sempre, volume 2. Nós já fizemos a sequência 1 e a sequência 2. E hoje, então, eu farei a sequência 3 nesta aula, ok? Pegue aí o seu caderno Aprender Sempre e vamos lá. 1. Leia atentamente a redação Nota 1000 no Enem 2014 e 15. Quando tem isso aqui, gente, significa que é de 14 para 15, tá? Observe a organização dos parágrafos, o posicionamento da autora do texto e o modo como cada ideia é construída. Vamos lá. Por um bem viver. Esse aqui é o título. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco. Afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva iminentemente nesse problema através... Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de leitura, através de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Vamos lá. Após a leitura atenta, responda aos exercícios. 2. Qual é a ideia principal apresentada pela autora? Bom, vamos lá, gente. A ideia principal do texto é o quê? A publicidade infantil
como algo prejudicial, né, às crianças. E como que ela defende isso? Olha lá. A publicidade infantil precisa ser regrada pelo governo e os pais e escolas precisam estimular as crianças nas atividades de leitura. Assim, as crianças crescerão conscientes sobre a melhor maneira ou melhor forma de lidar com o consumismo, né? Mas eu até... Essa daqui é a explicação, né, da ideia principal. Mas a ideia principal é a publicidade publicidade infantil estar sendo, né, prejudicial às crianças. 3. A autora usa fortes argumentos para defender seu ponto de vista. Aponte quais argumentos foram utilizados. Bom, nós temos aqui nós temos aqui 2 principais argumentos, ok? O primeiro ele é esse aqui, ó, que pode ser um argumento baseado em dados da pesquisa realizada pela Unesco. Olha lá, os dados da Unesco afirmaram que cerca de 85% das crianças preferem, né, se divertir com objetos divulgados nas propagandas, né? Ou seja, olha lá, tornando notório que a relação entre ser humano e consumismo está nascendo desde a infância. Então, a ideia principal, eu falei para vocês que é a qual? Do fato de que as crianças estão sendo atingidas de maneira negativa pela publicidade infantil. Como ela prova, né, o ponto de vista? Esse é o ponto de vista dela. Como ela prova isso? O primeiro argumento, a gente pode usar esse aqui, ó, tá? Esse período aqui. Os dados da Unesco afirmaram que cerca de 85% das crianças preferem aqui, tá? Se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, certo? Então, ela tá defendendo uma ideia e tá o quê? Comprovando essa ideia por meio de um argumento baseado em dados de pesquisa, tá? E não é de qualquer lugar, não, é da Unesco, ok? Outro argumento é esse aqui, ó. É o segundo, né? Que a gente pode... Aqui eu falei... ela perguntou do segundo parágrafo, nós usamos esse. E do terceiro parágrafo é esse, ó. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar melhor com melhor forma com o consumismo. Então, aqui a gente tem um argumento baseado em um pensador, né? Na verdade, não é qualquer. Gandhi foi aí um gigante, né, da história mundial, que defendia teorias muito aplicáveis, e uma delas é de que o futuro depende daquilo que fazemos no presente. Ou seja, é o que ela está querendo dizer. Se nós permitirmos que a publicidade infantil continue sendo abusiva, nós nunca teremos adultos conscientes com relação ao consumismo. 4. As escolhas das palavras valorizam a construção do texto. No caso da dissertação, Por um Bem Viver, o tema tratava da publicidade infantil. E, para tanto, a autora selecionou termos para se referir aos sujeitos em questão. Quem são os sujeitos em questão? As crianças, né? Indique as palavras que foram usadas para este fim. Eu fui grifando aqui, mas, por exemplo, aqui ela fala, desenvolvimento dos pequenos. Então, dos pequenos aqui, pequenos são as crianças. Aqui ela usa crianças. Vamos ver. Aqui ela usa a infância, crianças. Então, em resumo, ela vai usar aí pequenos, infância, crianças. Certo? Essas palavras que vocês devem colocar aqui. Os argumentos apresentados reforçam a opinião da autora. Desculpa, uma pergunta. Os argumentos apresentados reforçam a opinião da autora? Por quê? Sim, né? Com certeza. Por quê? Porque ela utiliza dados baseados em, primeiro,
ela utiliza um nome forte que é a Unesco, né? Olha lá, porque tratam-se de argumentos baseados em dados comprovados, como a pesquisa realizada pela Unesco, além do argumento baseado em uma autoridade como Gandhi. Então, ela usou 2 argumentos que fortificam, sem dúvida nenhuma, que comprovam a opinião dela, ok?